Olá, eu sou Elizabeth Lopes, colunista do Broadcast Político. Aqui ao meu lado, Gabriel Weiner, repórter do Broadcast Político, e vamos levar mais uma vez para você os principais assuntos políticos da semana. Gabriel, como não poderia deixar de ser, o assunto da semana foi Amazônia e devastação e fumaça e queimadas da Amazônia, né? Isso gerou até incidentes diplomáticos, né, Beth? O filho do presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo no Twitter intitulado "Macron é um idiota". Isso porque ele quer ser embaixador do Brasil em Washington, no maior que é posto, né? O posto mais exatamente. cobiçado, né? E o presidente francês Emmanuel Macron, a gente não pode associar uma coisa a outra, mas na sequência desse vídeo postado pelo Eduardo Bolsonaro, o presidente francês decretou que, por enquanto, dado o atual contexto ambiental do Brasil, a França não deve referendar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. É interessante, Beth, que na semana passada eu entrevistei o professor da FGV, o Mesh Mukhi, indiano, e ele falou a respeito do pensamento sistêmico. Ele disse que o Bolsonaro não tem o pensamento sistêmico. O que isso quer dizer? Meio ambiente não é só meio ambiente. Meio ambiente é a diplomacia, é a agricultura, é a economia, e essa falta de pensamento sistêmico pode fazer com que a gente tenha consequências indesejadas em outras áreas. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro vem incessantemente fazendo campanha aí pela reeleição do presidente Maurício Macri na Argentina. Que perdeu as primárias aí, né? Por uma larga vantagem para o Alberto Fernandes, sim, que é peronista. E apoiado pela Cristina. A Cristina Kirchner é vice nessa Exatamente. Né? Exatamente. E então, quando a França já se posiciona contrária ao acordo Mercosul-União Europeia, o Bolsonaro acabou criando um incidente diplomático também com a Argentina. Indesejado, porque isso dá, de certa forma, o professor acredita que dá, de certa forma, capital político para o Alberto Fernandes se eleger na eleição de outubro. Ou seja, o Bolsonaro devia ter umas aulinhas particulares com o professor, né? Como se portar, né? Não deixar a ideologia tomar conta dos discursos. Exatamente, para pensar baseado em fatos e não em ideologia. E a questão ganhou grande proporção, porque na segunda-feira da semana passada teve praticamente aquele apagão, 3 horas da tarde, né? São Paulo. Quem estava aqui em São Paulo se assustou, no estado, né? Cidades do interior, elas ficaram às escuras. E aí o mundo todo começou aí com as queimadas, fotos de satélite, a NASA, né, divulgando imagens, falando, né, das queimadas que aumentaram absurdamente. O Acre também, pessoal começando a divulgar, e o Bolsonaro, o que motivou, né, a questão de incendiou literalmente mais a discussão, ele acusou as ONGs de estarem por trás, né, dessas queimadas, e aí provocou a ira de celebridades como Madonna, Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, né? Cristiano Ronaldo, várias pessoas muito influentes. Jogador de futebol também, né, o Mbappé, o francês também, que foi, né? Exatamente, ficaram indignados porque o presidente falou isso sem ter nenhuma prova, né, Beth? Sim. É uma questão puramente ideológica que ele tirou da cabeça dele, não há nenhuma prova que esses incêndios estejam sendo provocados por ambientalistas. E o mais grave é que o Macri o acusou de mentir. Em junho, quando eles firmaram, né, o acordo Mercosul-União Europeia, Bolsonaro se comprometeu a cuidar bem do meio ambiente brasileiro. E falou aí, que as nossas florestas estavam todas preservadas. E começou demitindo o diretor do INPE. Inclusive, ele tem usado dados do INPE para tentar, aí, de certa forma, fazer um malabarismo argumentativo em torno dos desmatamentos. Ou seja, em pouco tempo de gestão, né, com a sua postura, com o seu, né, combatendo assim, né, atirando a metralhadora giratória para todos os lados, se criou um incidente, né, uma crise internacional, porque vai ser tema, né, está sendo discutido no G7. Dos países mais ricos vão colocar a Amazônia, porque é considerado o pulmão do mundo ali, né? O que afeta a Amazônia afeta o mundo, ou seja, conseguiu se jogar ali e que com prejuízos até para a economia, para o agronegócio. A Finlândia propôs que a União Europeia boicote, não compre carne. Exatamente, né? Para de comprar carne bovina brasileira. Ou seja, as consequências são totalmente imprevisíveis e o Bolsonaro, o que ele fez?
o Maia, né, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, falou, né, de um fundo, de um dinheiro aí para combater isso. E o Bolsonaro ironizou, né? Exatamente. Quer dizer, continua levando a questão, né? Parece que o presidente não saiu da campanha ainda, né, Beth? Ele não se tirou. tornou governante, ele segue aí dando força para a polarização, criando aliados que ele não precisa criar. E atirando em aliados que poderiam, né, ali ser o fiel da balança do seu governo, como é o caso do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que passou a semana, dia sim e dia também, né, sendo sistematicamente desautorizado, bombardeado, colocado numa situação até vexatória. Bolsonaro falou que quem manda na Polícia Federal é ele, não o ministro, quem escolhe, ou seja... Há rumores nos bastidores, né, Beth, que os aliados do ministro Sérgio Moro já estão recomendando que ele saia do governo enquanto ainda há tempo de sair e não de ser saído. Né? E numa conversa com um broadcast político, o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira disse que apesar, a despeito de toda essa crise, todo o desgaste, né, sofrido por Moro, o capital político dele ainda é maior do que o de Bolsonaro. Ele encarna a figura do xerife, foi, né, o juiz que mandou o Lula para a cadeia, ou seja, o Bolsonaro tem que pesar bem, porque um desgaste maior do Moro, em certo ponto, pode significar o desgaste dele também. Com certeza. E o Marco Antônio falou uma frase interessante, que o Moro, né, vem sendo cortejado aí por políticos como João Dória, que descolou já de Bolsonaro, e o Moro seria a grande noiva das eleições presidenciais de 2022. A noiva, para quem não está acostumado com jargão político, é aquela figura disputada. Todos querem cortejar. O vice dos sonhos, eu diria, né, Beth? É o vice dos sonhos de qualquer um, né? Então, Gabriel, a semana realmente foi agitada e aí o assunto continua, porque meio ambiente é uma questão permanente, né? E só para finalizar, Beth, as redes sociais estão com uma pergunta que não quer calar, dado todo esse contexto internacional, que é: cadê o nosso chanceler? Ele até agora não se pronunciou enfaticamente a respeito dessas questões todas. Então fica aí a grande pergunta. A hashtag, cadê o nosso Cadê o chanceler? Então tá, Gabriel, obrigada. E você continua acompanhando nós aqui semanalmente no Direto ao Ponto. Obrigada.